Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? A gente vai dar sequência ao material falando sobre mitose. Nós temos aí esses espelhos no qual mostram pra gente. Antes da gente falar da mitose, a gente tem que caracterizar como é que está o núcleo dessas células. Observe aqui pela figura que o núcleo celular ele tem membrana o envolvendo. Nós temos aqui no interior do núcleo, nós temos material genético espiralado, afinado, com a presença de nucleolo, localizado no citoplasma celular. Está aqui. O núcleo, quando a gente fala núcleo celular, tem a ver com a presença dos cromossomos, tem a ver com o DNA. Tá aqui na figura, os números 1, 2 e 3 correspondem ao DNA, o número 4 aqui corresponde ao cromossomo, o número 5 corresponde ao núcleo celular e são componentes da estrutura orgânica humana. Há também que a gente saber diferenciar um cromossomo normal de um cromossomo duplicado, tá? Aqui nós temos um cromossomo, aqui nós temos um cromossomo duplicado, unidos através de um centrômero, tá? Esse ponto aqui de união deles é o que a gente chama de centrômero. E cada uma dessas partes unidas nós chamamos de cromátides. Os genes, eles compõem o cromossomo, tá? Esses cromossomos, eles estão enovelados, arrumados, espiralados, localizados no interior do núcleo celular. Aqui nós temos cromatinas em diversas partes, compondo o cariótipo humano. O cariótipo humano ele é composto de 23 pares de cromossomos, tá? E cada indivíduo tem o seu cariótipo, com suas características, seus formatos, que descenderão as características do indivíduo. Tá aqui mais cariótipos humanos. Por que eu falo cariótipos humanos? Porque eu estou vendo que ele é composto de 23 pares de cromossomos. Os seres humanos têm 23 pares de cromossomos, 22 pares somáticos, que nós vamos já descrevê-los, caracterizá-los, e um par de cromossomos sexuais. Está aqui o cromossomo X e o cromossomo Y. Eu até adianto que esse é o cariótipo de um homem, porque o cariótipo feminino ele tem no par sexual cromossomo X e cromossomo X. Esse aqui é um cromossomo X e um cromossomo Y, então é um homem, cariótipo humano. Células haploides e células diploides. Nós comentaremos muito quando nós estivermos falando tanto em mitose quanto em meiose, sobre as células haploides e células diploides. As células haploides são células com N número de cromossomos. Elas são representadas pelos gametas. E as células diploides são as células com 2N número de cromossomos, representado pelas células somáticas. No caso dos seres humanos, as células haploides têm 23 cromossomos. O N representa 23 cromossomos. E as células diploides, o 2N representa 46 cromossomos. Bom, os processos divisionais da célula podem ser por mitose ou meiose. O processo de divisão celular por mitose
ela gera células diploides, vão gerar outras células diploides. Por isso que é uma divisão equacional. No processo de divisão celular por meiose, células diploides vão gerar células haploides, com a metade do número de cromossomos. Por isso que é denominado um processo de divisão reducional. A mitose ocorre com o objetivo de reprodução para organismos unicelulares, crescimento para organismos multicelulares, ou até de reposição, para casos de fratura, cicatrização, regeneração fisiológica. Está aqui um esquema geral de processo de mitose, tá? A mitose, ela ocorre a partir de uma célula, na qual se divide em duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Veja só, uma célula de 46 cromossomos, uma célula diploide, se dividindo em outras duas diploides com 46 cromossomos. Na sequência, essa mesma célula de 46 cromossomos vai originar outras duas células de 46 cromossomos também. Por isso que a gente chama um processo equacional. Uma célula diploide se dividindo em outras duas diploides. E assim vai. Na meiose, a gente já pode antecipar um pouquinho dessa diferença. Uma célula diploide, ela se divide, no final das contas, em 4 células haploides. Veja só, uma célula de 46 vai se dividir em 4 de 23. Por isso a gente descreveu como processo reducional. Está aqui a meiose de novo, uma célula diploide de 46 cromossomos, gerando 4 células haploides de 23 cromossomos. As fases do ciclo celular, do ciclo de vida de uma célula. Enquanto a célula não está em divisão, ela está em fase de preparação. E essa fase de preparação envolve a fase G1, a fase S e a fase G2. Essas 3 etapas do ciclo de vida celular são chamadas de intérfase. Tá? Intérfase demora. Em determinado momento, para completar seu ciclo de vida, a célula entra em processo de divisão, que pode ser uma mitose ou pode ser uma meiose. Mas como a gente está vendo aqui no esquema, o processo de divisão é uma das etapas do ciclo de vida da célula. Períodos da intérfase. Durante a intérfase não tem divisão celular, é uma fase em que a célula está multiplicando seu conteúdo, ou ela está amadurecendo seu conteúdo, não tem divisão celular. Intérfase é a fase em que a célula está em funcionamento. Esta divisão. A intérfase tem 3 períodos, que é o G1, S e G2, com fenômenos específicos para cada período. Tá aí, G1, S e G2. Na intérfase sem divisão, a fase G1, do inglês gap, é uma fase de checagem. Tá? Ela ocorre após o surgimento da célula, precede a duplicação do DNA. É um período de intensa atividade bioquímica. A fase seguinte é a fase S, é uma fase de síntese, é uma fase em que vai ter a duplicação do DNA. E a terceira fase da intérfase é a fase G2, é outra fase de checagem. Uma checagem mais curta e vai até o início da divisão celular. Ou seja, defeitos, falhas no DNA detectados na fase G1 podem barrar o processo aí. Ou detectado na fase G2, que é a segunda fase de checagem, pode barrar o processo aí. Se não teve nenhum problema, passa pela fase G1, vai até a fase S. Se não tem problema no G2, vai para a divisão celular. Bom, então vamos aqui para as fases da mitose propriamente ditas. A primeira fase da mitose é a prófase. A segunda, metáfase.
terceira, anáfase, e a quarta fase da mitose e última, a telófase. Na prófase, durante a prófase da mitose, nós temos na célula uma membrana nuclear desaparecendo, nós temos o início da condensação dos cromossomos, eles ainda estão espiralados, filetes, mas já começa a se condensar. Nós temos já o surgimento de outro par de centríolos e o começo do surgimento das fibras do fuso. O cromossomo já está duplicado, porque ele se duplicou na fase S da intéfase, tá? Unidos, são duas cromátides unidas pelo centrômero. Na metáfase, já não temos membrana nuclear, já sumiu, já não temos nucleolo, as fibras, os centríolos estão em polos opostos da célula, ligados por fibras, tá, do fuso. Os cromossomos atingem o máximo de condensação estacionados no polo equatorial, assim enfileirados. Tá? Veja que os cromossomos estão duplicados, unidos pelo centrômero, e estão no máximo de condensação. É a fase mais demorada da mitose e a fase em que os cromossomos estão mais duplicados. Fase também mais utilizada para pesquisas. É a metáfase. Aí vem a terceira fase, a anáfase. A anáfase, o que acontece na anáfase? Os cromossomos que estavam no polo equatorial, eles rompem o centrômero e para cada lado vai uma cromátide. Está aqui, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Tá? Para cada lado vai uma cromátide. Então o acontecimento da anáfase é rompimento dos centrômeros e migração dos cromossomos homólogos, das cromátides separadas. Tá? A última fase da mitose é a telófase. Na telófase, o que vai acontecer? O inverso do que aconteceu na prófase. A membrana nuclear vai começar, tende a reaparecer, tá? Os cromossomos tendem a descondensar, as cromátides estão para os polos opostos, as fibras vão começar a desaparecer e vai ter um rearranjo para cada lado da célula. Lado esquerdo vai ter um rearranjo celular, lado direito um rearranjo celular. A membrana nuclear também vai voltar a aparecer, o nucleolo, e vai ficar faltando só a divisão do citoplasma, que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma e a formação das duas células. Está aqui um esquema resumindo todo o processo da mitose. Tá? Tá aqui a mitose com cromossomos não condensados, não duplicados. Tá aqui os cromossomos duplicados. Tá aqui a prófase, vamos imaginar aqui que seja já a prófase. Tá? Vai sumir a carioteca, os cromossomos iniciando a condensação, centríolos duplicados, surgimento das fibras. Metáfase com cromossomos estacionados no polo equatorial, anáfase com separação das cromátides pelo rompimento do centrômero e telófase, depois da telófase, a citocinese com a divisão do citoplasma e separação das células filhas, iguais à célula original. Está aqui outro resumo falando da mitose, intéfase, início da prófase, final da prófase. Início da prófase com carioteca, final da prófase sem carioteca. Metáfase, anáfase, separação dos centrômeros, telófase com rearranjo celular e depois da citocinese, o final da telófase. Surgimento das duas células filhas, semelhantes à célula matriz. Ok.
pois vocês agora vão localizar no livro de vocês o material para fazermos as atividades, tá certo? E